Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Minha intenção é todo vídeo ajudar vocês a desenvolver a construção do pensamento crítico. Teoria das profissões. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu não tinha certeza que curso eu poderia fazer depois de terminar o segundo grau. Que tipo de faculdade, que tipo de curso, exatamente o que eu poderia seguir, que profissão. Foi aí então que eu fui eliminando de matéria por matéria pelos meus gostos, aí comecei o pré-vestibular, aí fui tentando seguir um caminho pelo menos para ter uma noção do que eu poderia fazer. Cheguei à conclusão que poderia cursar Direito, por uma série de questões e gostos. Fui eliminando, né? Gostei muito de Direito pela questão de sempre entender os meus direitos, as leis como funcionam, como a sociedade em si ela funciona. No final do ano, terminando o segundo grau, a diretora presenteou nossa turma com um teste vocacional. Foi aí que eu acabei descobrindo cada vez mais que muitas coisas que eu nem imaginava, eu gostava. Muitas coisas que eu não imaginava, eu tinha aptidão e talento. Muitas outras coisas também que eu gostava, mas não sabia que poderia desenvolver cada vez mais. Então é muito importante a gente se conhecer cada vez mais, tentar sempre coisas novas, porque a gente pode sempre desenvolver e chegar a um fim que é muito importante, que é cada vez mais se conhecer, cada vez mais desenvolver e cada vez a gente acaba se descobrindo mais. Mas no fim, terminando o teste, mesmo descobrindo muitas coisas, ele apontou diretamente, bem direcionado para direito. Mas na época eu tinha certeza que não poderia considerar muito isso não, porque como eu estava pensando muito em direito, não tinha tantas opções, estava focado em direito, na verdade, meu pensamento estava bem direcionado a isso, então acho que as respostas foi bem direcionado também a direito. Então na época eu não valorizei tanto isso não, mas foi muito importante que eu descobri muita coisa que eu não sabia de mim mesmo. Mesmo na época sem ter muita certeza do que eu poderia fazer, um pouco de dúvida, eu escolhi e botei a meta que ia fazer direito, iria cursar na faculdade. Só que eu tinha um pouco de dúvida do que eu poderia fazer como profissão, que é não só fazer o curso, depois de terminar a faculdade, do que eu poderia fazer. E na época, como assistia muito jornal, lia muito jornal, eu sempre ficava indignado, porque todos os dias tem muitas notícias ruins, de muitas coisas erradas, eu sempre ficava indignado e eu sempre queria contribuir com a sociedade, fazer o mundo um lugar melhor. Então foi aí que eu decidi ser policial. Na época eu morava com meu pai, foi muito engraçado porque ele sempre questionou essa ideia de ser policial, principalmente por uma profissão um pouco perigosa, mas também ele sabia muito bem que na própria polícia não é aquelas coisas, não é aquela honestidade. Então ele ficava sempre questionando durante muito tempo até eu desistir. Só que como ele questionava tanto, e eu também não ia desistir de uma coisa que eu pus uma meta a longo prazo, antes de ter essa certeza de botar uma meta bem distante para me alcançar, eu resolvi pesquisar mais e tentar descobrir um pouco melhor sobre a profissão. Foi aí que eu realmente vi que não seria exatamente o que eu poderia fazer, se realmente eu queria fazer alguma diferença na sociedade. Pesquisando melhor sobre a profissão policial federal, eu entendi que mesmo eu sendo um cargo muito acima entre os policiais, assim, em questão a patente, questão a autoridade, existem pessoas acima da polícia que poderiam facilmente alterar, controlar ou manipular qualquer tipo de resultado ou situação. Aí eu vi que realmente meu ideal de querer contribuir com a sociedade, fazer um mundo um lugar melhor, alguma coisa assim, poderia ser facilmente alterado, manipulado ou controlado. Então, para mim, poderia ser facilmente interrompido minhas intenções. Aí, para mim, não seria viável eu escolher essa profissão para mim. Foi engraçado que no final do ano, na formatura, a gente tinha que fazer um trabalho de inglês no final do ano, né? E foi muito engraçado porque a gente tinha que falar exatamente que profissão a gente queria fazer. Só que em inglês, tinha que falar, tinha que fazer um vídeo, e isso ia passar na formatura. E eu lembro que na época, como eu ia fazer direito, não queria nem ser PM, muito menos civil, queria ser Polícia Federal. Aí o vídeo foi muito engraçado, passou na formatura, foi uma comédia, muito engraçado mesmo. Quando estava terminando o segundo grau, eu lembro muito bem que a gente estava começando a participar do Grêmio Estudantil, a gente concorreu, montou nossa chapa, concorreu, ganhamos e tal, mas foi uma questão de resolver problemas na própria escola. Tinha muita coisa que a gente não aceitava, que a diretora, entre outras coisas próprias na escola, que não funcionava como deveria. Ou a gente mesmo queria fazer mais por nossa escola, ter um ensino melhor, ou atividades melhores, culturais, atividades físicas. Também a gente gostaria de ter uma festa entre a gente mesmo para poder a gente celebrar, fazer coisas boas, sabe? A gente poder desenvolver a nossa própria escola e fazer nosso ensino um pouco melhor. Foi então que teve uma série de problemas e tal, e a gente queria combater isso. Foi aí que eu descobri um pouco do meu gosto por política.
Descobrindo esse gosto por política, eu botei uma meta a longo prazo, que eu poderia cursar direito, fazer uma faculdade, entender melhor sobre leis, sobre como a sociedade funciona e, ocupando no futuro um cargo político, eu poderia fazer um bem maior, cuidar da nossa própria cidade, de repente do nosso estado, de repente do nosso país, alguma coisa que eu poderia fazer e contribuir com a sociedade. E com o conhecimento, além de fazer uma gestão eficiente, cada vez mais eu poderia criar novas leis que poderiam fazer um bem maior. Eu sempre pesquisei muito sobre qualquer assunto que me interessava, principalmente questões que poderiam mudar minha vida ou questões que eu colocaria como meta de curto prazo a longo prazo, questões que poderiam influenciar, mudar, alterar minhas intenções, meus objetivos. E quando eu decidi entrar na política, botar essa meta a longo prazo, eu pesquisei muito mais, lógico. Foi aí então que eu entendi que mesmo na Polícia Federal ou na política, em cargos, independente do que fosse, minhas intenções poderiam ser muito bem interrompidas, porque nem todo mundo compartilha das mesmas intenções, principalmente na política. Se eu queria fazer algum bem maior, nem todo mundo, ou não seria fácil para mim também conseguir os meus objetivos, que seria contribuir com a sociedade, porque a gente sabe muito bem que nem todo mundo compartilha esse mesmo objetivo na política. Mesmo sem ter certeza do que profissão poderia exercer, como o direito estava mais se aproximando do que eu gostava, das matérias que eu escolhi, entre outras coisas, eu estava estudando um pré-vestibular justamente para isso. E uma das aulas, foi muito interessante nesse dia, que uma das aulas, o professor de Cultura e Cidadania, ele passou um filme crítico para a gente poder refletir e entender um pouco mais sobre muitas coisas, muitas questões da sociedade. O filme fala sobre um homem que tinha acabado de chegar na cadeia e um dos grupos da cadeia forçou ele a querer matar o companheiro de cela. Só que ele ficou entre um dilema, se ele mata o companheiro de cela ou ele morre, porque se ele não matasse ele iria morrer. Então qual é o dilema, mata ou morre? Difícil escolha, matar ou morrer. Um filme duro, um filme muito crítico, com muitos detalhes inconvenientes, mas que mostra claramente a visão de que nem sempre uma escolha vai gerar um resultado bom ou ruim. Muitas vezes uma escolha não tem a possibilidade de ter os dois resultados. Fiquei fascinado com o filme. A forma de pensar, a forma de agir, o que podemos criar, o que podemos mostrar através do filme. Fiquei fascinado com o cinema. Incrível. Descobri minha profissão. O mais importante foi que eu percebi que muitas vezes temos dúvidas sobre o que vamos fazer por não conhecer bem. Naturalmente descobriríamos durante a vida, mas poderia ter sido descoberta há muito tempo. Tanta coisa que temos afinidade, qualidade, aptidão, ou mesmo só gostamos, mas o mais importante é você se conhecer bem. Fazer coisas novas, tentar ter o melhor resultado em tudo que façamos, só descobrimos algo bom quando tentamos. Se não tentar, nunca irá descobrir. Seja o que for, busque o melhor. É tudo uma questão de escolha. Com certeza irão pensar melhor sobre o que fazer. Agradeço muito por assistir o vídeo. Se inscreva, porque é o primeiro e irá ter mais. Muito obrigado e tchau.